Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, graças a Deus, claro, mais uma vez, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro, e o final do ano está chegando. E onde estão aquelas promessas, meus amigos, que nós fizemos, né? Lá atrás, estamos cumprindo? Não, não estamos cumprindo nada, estamos presos no piloto automático. O que a gente está fazendo? As nossas pílulas do Evangelho, acima de tudo, também, né, nos ajudam a lembrar dos comprometimentos que nós fizemos conosco e com o próprio universo, né? No momento que a gente fala assim, eu vou fazer, eu prometo que vou fazer. E aí, você realmente tem feito ou não? Vamos ficar alertas, vamos ficar alerta. Daqui a pouco a gente vai entrar em 2018 e vai ter gente fazendo a mesma promessa que fez de mudança de vida que fez em 2015, 16, 17. A gente tem que ajudar Deus a nos ajudar, hein? Vamos nos lembrar disso. Mas, meus amigos, na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sempre te desejando luz e paz, eu queria conversar com você sobre um conceito hoje global: tribo. Você já ouviu essa expressão? Eu me lembro que quando eu estudava, né, no antigo ensino fundamental, tribo era associado ao local onde os índios moravam, quer dizer, era um local onde haviam pessoas com cultura semelhante que viviam de maneira semelhante. Essa era a ideia central de tribo. Esse conceito cresceu, ganhou o mundo, e hoje, nessa época digital, né, de internet, tribo é utilizado como sinônimo de grupo de pessoas, exatamente, que tem um interesse comum e se fecha em relação às outras pessoas que não têm o seu interesse. Tanto que hoje em dia, o mesmo interesse, né? É comum a gente perguntar, e aí, qual que é a sua tribo? Não é assim? Trazendo isso para a nossa realidade espiritual, do nosso desenvolvimento interior, é natural, gente, que cada um de nós, entre aspas, tenha a sua tribo. Quer dizer, é natural que você se sinta à vontade perto de pessoas, claro, que estejam afinizadas com a sua maneira de viver. É assim que se formam os grupos religiosos, né, os partidos políticos, né, os times de futebol, os torcedores. É assim que você monta seu grupo de amigos. É assim que forma-se aquele grupo de pessoas, né, numa escola, numa universidade, no próprio trabalho. Se você encontrar um grupo de pessoas esperando o metrô, esperando o ônibus durante um tempo maior, você vai ver que vai ter um grupinho que se afiniza mais com um assunto, outro com outro, então pequenas tribos, né, vão sendo formadas. Gente, não há nenhum problema em nós criarmos as nossas tribos, né, porque a lei da afinidade é uma lei universal e é natural que semelhante atrai assim semelhante. É sempre bom lembrar que os opostos só se atraem na física, porque no mundo real, oposto se atrai, mas não fica junto não. Né? Quem se atrai e fica junto são semelhantes, são as pessoas afins. O problema não é você ter a sua tribo. O problema é quando nós começamos a execrar, a sermos preconceituosos com quem não é da nossa tribo. E é aí que a gente precisa lembrar das lições do Evangelho. O problema se encontra, gente, quando nós começamos a falar mal das pessoas que não pensam como nós, quando nós começamos a criar imagens erradas das pessoas que não pensam como nós, quando a gente começa a julgar as pessoas que não pensam como nós, porque nós estamos sendo intolerantes, né? O direito que nós temos de termos a nossa tribo não nos dá nunca o direito de sermos intolerantes e cruéis com pessoas que pensam de maneira diferente de nós. Quantas guerras nós observamos hoje por causa disso, né? São as ideias e os homens brigando. Há uma intolerância grande, intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância em todos os sentidos. Não faz sentido esse tipo de forma de viver. Então, para prestar atenção ao seu redor. Se você é um ser que se torne um instrumento de Deus, onde você se encontra, você precisa ser um ser que agrega pessoas e não que faça com que as pessoas, né, se afastem de você. O fato de você se posicionar perante a vida, né, de deixar claras as suas preferências, não significa jamais que você não vai ser uma ponte divina. Vamos ver o exemplo de Jesus? Sempre Jesus, né? Olha o que Jesus nos ensinava. Jesus se posicionou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Ele assumiu claramente, né, sua missão divina, o seu eu divino, a sua proposta de luz e de paz. Então, claro que ele estava ligado à sua tribo. Quem que era a tribo dele? As pessoas que estavam querendo crescer espiritualmente, né? Pelo menos aqueles que se aproximaram de Jesus, eu acho que eu posso dizer melhor assim, né? Estavam muito mais alinhados com a proposta dessa, abre aspas, gigantesca tribo espiritual. Porque é lógico que Jesus, em nome de Deus, queria abraçar todos de maneira indistinta. Mas veja que Jesus não é preconceituoso.
pelo contrário, ele se posiciona, mas ele deixa as portas abertas, tanto que publicanos, ex-prostitutas, no caso, né, que tinha uma visão pejorativa na época. Vocês conhecem a história. Um próprio ladrão que estava ao seu lado na época do Gólgota, né, na hora do ápice ali da crucificação, todo Jesus abre os braços e fala: você quer vir? Venha. Um homem orgulhoso, que era Saulo de Tarso, depois ele vai resgatar, né, e se torna o maior apóstolo de todos da época, né, que foi Paulo. Então, nós vamos perceber que o direito que eu e você temos de escolhermos a nossa tribo não nos dá nunca o direito de fecharmos as portas do nosso coração e da nossa mente para nos conectarmos com outras pessoas. Por isso, meus amigos, cuidado com essa cabeça dura que muitos de nós têm. Cuidado com essa ideia absurda de quem não pensa como eu está contra mim, né? Cuidado com essa questão, porque essa questão tem feito pais ficarem contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposa, esposa contra marido, uma família contra outra, o que é um absurdo. Por isso que eu acho fantástico a proposta da diversidade. Diversidade é algo maravilhoso, no sentido de que eu posso aprender com você e você comigo. Não é? Mas para isso a gente tem que ter abertura, né, meus amigos? Espiritual, emocional, a gente tem que querer enxergar Deus no outro. Mesmo falando, olha, eu não concordo com a sua forma de viver, mas eu respeito que você tem o direito de fazer isso. É lógico que a gente não pode também permitir, né, que o nosso livre-arbítrio vá ferir outras pessoas, porque já se ultrapassa uma linha do que é considerado saudável. E a própria lei de causa e efeito vai trazer para mim aquilo que eu estou semeando. Mas compreender que o outro tem um processo evolutivo diferente do meu, entender que o outro tem uma linguagem para se expressar diferente da minha, é muito importante para que as nossas almas possam se conectar. Então a proposta do nosso amado evangelho de hoje para você é essa: menos intolerância e muito mais amor, né? Com certeza, como sempre, menos julgamento e muito mais pontes entre o seu coração e o coração do outro. Nossa humanidade precisa e com toda certeza nosso eu espiritual agradece. Já imaginou se nossos anjos espirituais fizessem a tribo deles e falassem assim: nós não vamos misturar com esse povinho da terra, não? Eles são muito complicados aí, eles é que se virem, né? Meu Deus do céu, estaríamos perdidos, né? Então veja, eles têm as tribos dos espíritos mais elevados, vamos falar assim, mas estão generosamente nos ajudando a caminhar. Acho que a gente precisa fazer o mesmo com outras pessoas também, você não acha não? E elas conosco, né? E elas conosco, tá bom? Gente, só como sempre, tirando dúvida, né? Dúvidas que vão chegando para nós aqui. Ontem eu mencionei o momento do investidor aqui na pílula, em um comentário, um passant, e aí muita gente, onde que eu faço o cadastro do momento do investidor e tal? Porque o momento do investidor, para quem não sabe, é um boletim, igual a pílula do evangelho, eu gravo todos os dias, só que o foco não é o desenvolvimento espiritual, é o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento da carreira, né? Porque a gente precisa, o desenvolvimento financeiro, de relacionamentos. Então é um foco voltado para o trabalho material que eu faço. Ele está ligado ao Instituto Ricardo Mello. Então, se você quer se inscrever, é gratuito também, do mesmo jeito, né? Você precisa entrar no nosso site, porque lá é o único meio que você se inscreve. Então, você entra lá, se inscreve, você vai receber um código, né, de telefone para você cadastrar no seu telefone, para você ter o número do WhatsApp igualzinho da pílula. E você monta seus grupos, transmite para as outras pessoas. Então, o local é lá. O site de lá, institutoricardomelo.com.br. Tá bom? Então, dúvidas respondidas, lembrando, viu, gente, que a gente tem falado muito da Pílula do Evangelho. Esses últimos dias estávamos em São Paulo, né, alguns programas de rádio e TV, divulgando a nossa amada pílula, o nosso trabalho, mas acima de tudo a pílula, né, que graças a Deus hoje alcança todos os setores, e você pode saber mais acompanhando lá pelo Instagram. Instagram é inst.ricardomelo. É bom a gente ter esses canais de contato, né? Porque a pílula, ela é maravilhosa, mas ela é curtinha. Pelo menos lá possibilita essa interação, tá bom? Luz e paz ao seu coração, muita alegria para a sua vida e com certeza muito mais amor, muito mais tolerância, independente da tribo que você se sinta aí afinizado, que você se sinta ligado, tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz e até breve, até muito, muito breve.